Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da Revista Ampla, das Unimedes do Paraná. Hoje, para falar sobre um assunto que preocupa especialistas, que é o aumento das doenças cardiovasculares, especialmente em mulheres jovens, sendo que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Para falar sobre o tema, a gente trouxe aqui a Lara Carreira, cardiologista médica nuclear, que trabalha no Hospital Pilar, na CNC Cardiologia Nuclear Curitiba, e é vice-presidente do Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular, o DERC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Lara, seja muito bem-vinda. Olá, Nathalie, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar de um assunto tão relevante. Eu que agradeço a sua presença. Para começar, eu queria entender por que esse aumento está preocupando especialistas. Então, classicamente, a doença cardiovascular nas mulheres acontece após a menopausa, né? 10 a 15 anos mais tardiamente do que nos homens. E o que a gente tem observado é que as mulheres mais jovens têm tido, né, eventos cardiovasculares, e isso é atribuído principalmente ao estilo de vida que a mulher tem hoje, né? Então, a mulher hoje é inserida num contexto totalmente diferente de alguns anos atrás. A mulher hoje trabalha, acumula inúmeras funções. A mulher tem uma vida muito estressante, muitas fumam, o uso excessivo de bebidas alcoólicas, sedentarismo, aumento de peso. Então, essas coisas têm feito com que as mulheres tenham tido a doença mais precocemente. Até na pesquisa anterior aqui para nossa conversa, alguns dados mostram que o aumento tem sido em mulheres também de todas as faixas etárias, e esse aumento super preocupante que você falou ali, das mulheres que foi pesquisado na 15 a 49 anos, mas também tem um aumento muito grande nas mulheres acima de 60. Isso também seria devido à mudança de estilo de vida? Que fatores que contribuem para isso? O estilo de vida interfere bastante. Uma outra coisa que faz com que as mulheres, né, a gente tenha documentado maior incidência de evento cardiovascular na mulher, é que os sintomas nas mulheres, os fatores de risco das mulheres são diferentes. E, muitas vezes, a própria mulher não identifica, então ela demora para procurar atendimento médico. E os próprios médicos, às vezes, têm dificuldade em reconhecer que estão diante de doenças cardiovasculares. Então, essa demora, muitas vezes, no diagnóstico e no reconhecimento dos fatores de risco e a adequada abordagem faz com que tenha havido maior número de eventos. Entendi. E agora, então, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem se avançado em pesquisas que têm mulheres como sujeito-alvo, digamos. Isso, classicamente, as mulheres são subrepresentadas nos estudos científicos, né, nos grandes estudos científicos. Então, isso cronicamente fez com que o conhecimento da doença nas mulheres seja menor do que o conhecimento nos homens. E a gente não pode extrapolar o dado do homem para a mulher, porque são organismos completamente diferentes. Quais são as principais diferenças, então, que a gente tem descoberto sobre a manifestação da doença em mulheres e homens? Então, a doença é diferente na mulher e no homem. Então, começando, por exemplo, pelos fatores de risco. Nós temos fatores de risco clássicos para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, que é o que você falou, a principal causa de mortalidade no mundo todo, em homens e em mulheres. E os fatores de risco tradicionais são quais? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo, obesidade, sono inadequado. Então, esses são fatores que fazem homens e mulheres terem mais chance de ter doença cardiovascular. Mas a mulher tem uma particularidade, que são os fatores específicos do gênero, que são o quê? A menopausa. A menopausa precoce, a história gestacional. Então, mulheres que tiveram partos prematuros, partos, doença hipertensiva específica da gravidez, quer dizer, que tiveram pressão alta durante a gravidez, ou que tiveram diabetes durante a gravidez, essas mulheres elas têm mais risco de desenvolverem pressão alta e diabetes no futuro e também doença cardiovascular. Uma dúvida, essas condições na gravidez, elas são causadoras ou elas são, correlacionadas? Elas são, um indicador de que pode ter mais chance de ter? Sim, a mulher que tem pressão alta e diabetes na gravidez, ou, né, parto prematuro, isso faz faz com que ela tenha mais risco no futuro de ser hipertensa, diabética e de ter doença cardiovascular. Então, a história
gestacional dessa mulher, ou quando teve a primeira menstruação, quando entrou na menopausa. Essa história específica do sexo feminino é extremamente importante. Por quê? Porque identificando anormalidades aqui, nessa história, a gente já sabe que essa mulher tem mais risco. Uma propensão maior. Exatamente, para acompanhar mais de perto essas mulheres. Entendi. É isso aí. Então, e além dos fatores de risco específicos do sexo, tem os fatores psicossociais que a gente fala, que a gente é inserida hoje em dia. Então, no trabalho, dentro de casa, né? O contexto psicossocial dessa mulher, as diferenças no trabalho, o estresse no trabalho, a cobrança, a vida dentro de casa, depressão, pânico, ansiedade, quer dizer, esses fatores também contribuem. Então, são 3 coisas, né? Os fatores tradicionais, os fatores específicos do sexo e os fatores psicossociais. Perfeito. Os fatores específicos do sexo, você mencionou, então, a questão ali de possíveis condições que você tem na gravidez e também a questão hormonal ao longo da vida, na menopausa. Isso, porque durante a mulher, antes da menopausa, a gente tem um hormônio chamado estrogênio, que dá uma certa proteção cardiovascular para a mulher. Então, por que a mulher geralmente tem doença mais idosa? Porque a hora que para de funcionar o ovário, que ela entra na menopausa e tem queda do estrogênio, aumenta muito o risco cardiovascular dela, né? Então, se a gente tem uma menopausa precoce, né? Em vez de ter aí com 50, 55 anos, tem uma menopausa com 35, 40, por doença ou por cirurgia, e a mulher entra na menopausa precoce, mais tempo ela vai estar sem o hormônio protetor. Mais tempo ela vai estar exposta ao aumento da doença cardiovascular. Entendeu? Assim, por isso que é importante a história, quando é que ela menstruou e quando é que ela entrou na menopausa. Então, a menstruação também vai afetar ali, mais ou menos. Ela tendo, não estando na menopausa, ela tem o estrogênio alto. Entendi. E o estrogênio alto dá uma certa proteção. Se ela deixa de ter o estrogênio, aumenta o risco. E para além dos fatores de risco, quais são as outras diferenças que tem, então, entre os gêneros? Então, outra coisa muito importante, né, diferente entre as mulheres e os homens, é o jeito que a doença se manifesta, os sintomas da doença. Então, primeira coisa muito diferente. O homem, ele tem o principal sintoma, né, da doença cardiovascular é a dor no peito. Então, o homem ele faz esforço, ele tem dor no peito, ele para, a dor alivia. Esse é o principal sintoma no homem. A mulher também tem dor no peito, mas a mulher tem uma maior incidência de sintomas atípicos. Então, é um cansaço desproporcional, é uma palpitação, um desconforto na boca do estômago ou na mandíbula, nos braços, nas costas, insônia. Quer dizer, são sintomas atípicos que muitas vezes ela própria não reconhece. Ela acha que é porque ela está muito estressada com a família, porque o filho, porque o marido, porque o trabalho. E ela acha que ela não reconhece que possa ser alguma coisa no coração. Sim, eu ia falar exatamente isso, porque são manifestações muito inespecíficas. E que apontam também muito para uma ansiedade, um estresse, uma sobrecarga também, né? Como você mencionou. Muito confundidor. Ela acha que é estresse. E não só ela, como às vezes que ela reconhece isso e chega aí a um pronto-socorro ou num posto de saúde, e ela é interpretada como sendo ansiedade ou estresse. E uma coisa extremamente importante, o sintoma na mulher é desencadeado mais pelo fator emocional do que o homem é o esforço físico. Certo. A mulher, o que desencadeia o sintoma é o emocional. Então, é muito complicado a gente diferenciar o que é a ansiedade, o que é a síndrome do pânico, do que é a doença cardiovascular. E como que a mulher... Tem alguma sutileza, alguma coisa que pode ajudar ela a perceber essa diferença? Não tem. Sentiu dor no peito, sentiu que está um cansaço diferente do que cansava antes. Tem que procurar atendimento médico para que o médico analisando, avaliando e pedindo exames de acordo com a necessidade, é que a gente pode diferenciar o que é pânico, o que é estresse do que é doença cardiovascular. Ela não vai poder reconhecer isso. Porque eu até imagino alguém que tem vários episódios assim estressantes ao longo da vida, tudo mais, pensa que é só mais um, não dá o devido valor, talvez, para aqueles sintomas. Agora,
tirando o caso de emergência, que tem que ir no atendimento de emergência, como que deve, assim, o ideal não é não esperar o sintoma aparecer. Por quê? Porque as doenças, metade dos pacientes que têm infarto, que tem que fazer uma cirurgia do coração, uma angioplastia, ou que tem morte súbita, metade deles não tem sintoma prévio. A Nossa. primeira manifestação é a morte súbita, muitas vezes. Ou o infarto, que pode não matar, mas pode trazer sérias consequências, como insuficiência cardíaca no futuro. Então, o adequado é fazer sabendo que as doenças cardiovasculares, que seriam, em primeiro, o infarto, em segundo, o derrame cerebral, que é o AVC, sabendo que são as principais causas de morte no mundo, de homens e mulheres, o melhor é a prevenção. Quer dizer, procurar atendimento ambulatorial para que a gente identifique os fatores de risco. Pressão alta, que não dá sintoma, colesterol alto, que não dá sintoma. Na maioria das vezes, a pressão alta, ela não dá sintoma nenhum. A gente vai, a não ser que tenha uma crise hipertensiva, que daí dá dor no peito, que embaçamento visual, dor de cabeça, mas a esmagadora maioria não tem sintoma. Então, você tem que medir a sua pressão arterial para ver se você não está hipertenso, você tem que fazer exame de sangue para ver se você não tem diabetes ou pré-diabetes, que a gente já aborda, ou como é que está o colesterol. Então, identificando os fatores de risco e atuando nisso é que a gente vai fazer a prevenção da doença. Não esperar a doença chegar para depois tratar. São formas de observar que elas estão incluídas ali, de certa forma, nos exames de rotina. Então, se você fizer com a periodicidade certinha, a ideia é que você esteja sempre ali acompanhando se está desenvolvendo ou não uma condição. Exatamente. Perfeito. E eu queria entender um pouquinho também, além das causas, existe algum fator genético? A história familiar é importantíssima no desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Então, a gente, e principalmente se essa doença é parente de primeiro grau e de modo precoce. O que é isso? Vamos traduzir, né? Se a paciente ou o paciente tem uma história familiar de pai, mãe ou irmãos, parentes de primeiro grau, nos homens abaixo dos 55 anos e nas mulheres abaixo dos 65 anos, a gente diz que é doença cardiovascular precoce na família, né? Tá, meu pai infartou com 49, com 52. Minha mãe infartou com 60, com 58. Isso tem um peso muito grande nos descendentes. Então, esse é o fator genético, né, que a gente sempre importante tem que ser considerado. Mas a maioria dos fatores de risco são fatores de risco modificáveis, porque a história familiar a gente não pode mudar, a gente tem que estar atento a ela. Então, quer dizer, se você tem pai, mãe, irmãos que tiveram doença, tiveram infarto, tiveram derrame, principalmente jovens, isso faz de você mais risco, então você tem que acender uma luz que você tem que se prevenir para não ter a mesma história. A maior parte, isso não dá para mudar, isso não é modificável. Agora, todos os outros fatores que eu falei antes, pressão alta, diabetes, colesterol, quer dizer, são fatores que são modificáveis. Então, assim, você não escolhe ser hipertenso, né? A maioria dos casos de pressão alta são hereditários também, não é por uma causa, né? Não tem uma causa, mas você tem como abordar, você tem como atuar nos valores dessa pressão, se está fora do peso, entrar no peso, fazer exercício e medicamentos para que você traga essa pressão para os níveis adequados. Entendi. Mesma coisa o diabetes. E reconhecer o pré-diabetes, o diabetes, quer dizer, identificou que tem isso, como que nós vamos abordar? Mudança de estilo de vida, perda de peso, exercício regular e medicamentos, quando necessários. Colesterol, mesma coisa. Então, todos os fatores, tirando a história familiar que você não muda, são o que a gente diz modificáveis. Quer dizer, a tua postura, é o reconhecimento e a atuação que vão fazer a história ser diferente. Quer dizer, você tem tudo, você identifica o que o médico faz. Avalia o paciente, pega uma boa história, um bom exame físico, exames para reconhecer, e a gente faz o quê? Na verdade, uma estratificação de risco. A gente vê o paciente que está diante da gente e vê que risco que ele tem de desenvolver um infarto, uma doença cardiovascular, um infarto, AVC ou insuficiência renal, insuficiência arterial periférica e entupimento da circulação das pernas, né? A gente vê o risco.
E baseado nesse risco, a gente coloca paciente de baixo risco, médio risco, altíssimo risco, e a gente atua em cima desse risco para mudar a história natural da doença. Entendi. Então, esse acompanhamento muitas vezes é focado ali em uma mudança de hábitos, de estilo de vida e também em situações que você identifica um risco um pouco mais alto, ele médio e alto risco. Como que é abordado isso clinicamente? Sim, a gente faz a estratificação de risco e sempre, primeira coisa, mudança de estilo de vida. Porque se o estilo de vida que a gente está tendo hoje está interferindo realmente na doença, iFood, obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, quer dizer, a gente tem que atuar nisso daí. Sim. Então, primeira coisa, primeira atitude, né, independente de toda a modernidade que nós temos hoje, é mudança de estilo de vida. Então, exercício físico é a principal medida de prevenção de doença cardiovascular. Exercício físico regular, né? Caminhada, não precisa fazer exercício caro, investir dinheiro nisso. Quer dizer, fazer caminhada, exercício físico de moderada intensidade. O que é isso? Caminhada, 150 minutos por semana. Traduzindo, meia hora de segunda a sexta ou 50 minutos 3 vezes na semana. De caminhada ligeira, né? Não adianta sair com o cachorro, né? Que vai e para. Não, caminhada numa apressadinha, uma velocidade que não fique confortável para conversar, né? Ideal, isso é o mínimo, 150 minutos é o mínimo recomendado pelas principais sociedades de cardiologia. O ideal seriam 300 minutos semanais, que seria aí 1 hora de caminhada por segunda a sexta. Ou aí academia, natação, quer dizer, é infinita a possibilidade de você fazer atividade física. Basta querer e saber a importância disso, que é a principal medida não farmacológica, vamos dizer, de você promover a saúde. E aí vem o ciclo do bem, entendeu? Você começa a fazer exercício físico, escolhas alimentares, né? Carboidratos de baixa qualidade, os branquinhos, né? O sal, o açúcar refinado e a farinha branca, que são os grandes vilões aí para ganho de peso. Então, escolhas alimentares e isso é a cessação do cigarro, Sim. a bebida alcoólica, né? E esse é o principal, né? E aí, baseado nos fatores, a gente entra com medicamento para tratar especificamente cada um desses fatores de risco. E quando você começa a trabalhar os fatores de risco? Eu tenho primeiro 2 dúvidas sobre isso. Você falou do exercício. Exercício muscular e aeróbico. Tem diferença? Precisa dos dois? O ideal são os dois, né? Então, assim, para você diminuir peso, melhorar o condicionamento cardíaco, é o aeróbico. Mas é muito importante que você tenha músculo para fazer o aeróbico. Então, o cenário, né? Você ter as duas coisas. Por exemplo, você tem que ter tônus muscular, tem que ter força muscular para poder fazer uma caminhada direitinho, para você ter um envelhecimento saudável, né? Coisas simples como levantar e sentar, autonomia, tomar banho, ir numa padaria, quer dizer, você precisa de músculo. E depois, na velhice, né, quando você vai envelhecendo, você vai tendo a perda desse músculo. Então, chama sarcopenia isso. Então, a gente tem que atuar na saúde, na dieta adequada e em exercício para manter os músculos fortes, para que você seja capaz de fazer a sua atividade física. Inclusive, eu vou inserir um parênteses aqui, a gente tem um episódio sobre sarcopenia também, então se você se interessar em saber mais sobre essa perda muscular progressiva, pode acessar também aqui no nosso canal. Foi o episódio que a gente gravou, tipo, literalmente antes aqui de falar com você. Coincidência. Bom, excelente. Sobre os alimentos, quando a gente fala, precisa de algum alimento específico para apoiar a saúde cardíaca, cardiovascular, ou uma alimentação equilibrada, saudável, completa, basta? Sim, a alimentação saudável é o segredo, né? Então, vegetais, frutas, proteína e doces industrializados, ultraprocessados, comidas industrializadas e ultraprocessadas. Essas são verdadeiros venenos que a gente toma diariamente, né? O açúcar, como eu tinha dito, o açúcar branco, a farinha branca e o sal em excesso são nocivos, né?
Então, se você tiver uma dieta rica em vegetais, em frutas, em proteína e em carboidrato de boa qualidade, integrais, né, grãos, aí você vai ter uma dieta saudável. Você vai ter um peso controlado, associado ao exercício físico, que é fundamental. Quer dizer, esse é a principal atitude que você pode ter para promover saúde. Não só sua, como da sua família. Então, mulheres, né? É importante isso. A mulher, quando ela determina que ela vai fazer, ela favorece a família inteira. Quer dizer, uma atitude dela vai beneficiar a família toda. Então, ela vai no mercado, o que ela vai comprar, ela vai fazer o bem para ela e vai fazer o bem para a família inteira dela. E como que a família pode cuidar dessa mulher e dar apoio nesse sentido também de prevenção e também de tratamento? A família sempre é importante, né? Então, eu acho que todo mundo tem que entrar no esquema, vamos dizer assim, né? Mesmo porque o que a gente está divulgando? Bons hábitos. Isso vai trazer benefício para todos, né? Então, se a mulher fuma e o companheiro, o marido, fuma também, ou os filhos dentro de casa, todo mundo fuma. Quer dizer, essa mulher vai parar de fumar? É importante que a família toda, porque todo mundo vai se beneficiar, não só ela. Então, além de dar um amparo emocional, não, todo mundo vai entrar na linha agora, isso é muito importante. O Né? Mas ambiente ali todos afeta, ganharão, né? Não só a mulher, né? Não só a pessoa que foi identificada com o problema, como todo mundo. A gente falou um pouquinho sobre os exames de fatores de risco e quais são os exames para verificar realmente a existência ali de uma doença cardiovascular. Então, os exames, somente o profissional é que vai saber solicitar, indicar qual é o melhor para aquela paciente, para aquele paciente em questão. Então, o que precisa? Precisa ir na consulta. E na consulta, o médico vai fazer a história clínica, vai identificar clinicamente qual é o risco dessa paciente, se tem história familiar ou não, quais são os hábitos, como que está o peso, se fuma ou não. Quer dizer, já na história clínica a gente já vai montando o cenário, né? Depois, o exame físico, se a gente identifica alguma coisa já no exame físico. E baseado nessa avaliação clínica e de exame físico, a gente identifica quais são os exames, que nós temos uma infinidade, uma multimodalidade de exames hoje, mas não são todos os exames, né? Cada exame tem o seu paciente, o paciente tem o perfil que se enquadra melhor em determinado. Por exemplo, eu não vou pedir um teste ergométrico para um paciente que tem problema de joelho e não consegue fazer direito às atividades habituais. Então, o teste ergométrico, que é um exame ótimo para avaliação, né, para um primeiro degrau, vamos dizer, né, de uma avaliação de uma pessoa mais jovem, ou pessoa que vai na academia, ou que tem condição de fazer uma atividade física sem restrição, o teste ergométrico é uma boa pedida. O paciente que não tem condição de andar, não posso pedir um teste ergométrico. Então, os exames, eles são solicitados de acordo com o perfil do paciente e o que a gente identifica pela história clínica e pelo exame físico. E aí a gente tem Doppler de carótidas para identificar a aterosclerose né, a doença aterosclerótica nas carótidas, ecocardiograma para ver o tamanho do coração, se o paciente é hipertenso, se o coração já está ficando musculoso demais, que já é uma coisa que a gente não gosta, né? Significa que a pressão está alta demais e o coração está tendo que fazer uma força muito grande para bombear, e isso dá uma hipertrofia, que a gente fala, que o coração fica musculoso. Isso quer dizer, o coração já está sentindo essa pressão que não está medicada. Entendi. Né? Ele tem que bombear mais sangue porque tem... Ele faz muita força. O que é a pressão alta? A pressão alta é o sangue dentro dos vasos sanguíneos circulando numa pressão alta, como se a gente fechasse uma mangueira, abre a torneira da mangueira e fecha a ponta. Fica uma alta pressão ali dentro. Então, o sangue circulando em alta pressão vai lesionando os órgãos. Então, o cérebro, alta pressão nos vasos cerebrais, isso pode trazer o derrame, né? A alta pressão nos rins. Os rins, eles não toleram pressão alta. Eles são sistemas que têm que trabalhar em pressões baixas, né? Então, a principal causa de insuficiência renal e de hemodiálise é o hipertenso, que leva à insuficiência renal. E o coração, cronicamente bombeando contra essas pressões altas nos vasos, ele vai ficando musculoso.
e depois ele vai começando a dilatar e entra em insuficiência cardíaca. Então, é importante reconhecer a hipertensão, abordar a hipertensão para que não aconteça lesão nos órgãos, alvos, que a gente fala, né? E previna o desenvolvimento sim. Quanto antes, melhor. Quanto antes identificar e atuar, melhor. Eu acho que o que você falou de procurar um profissional ali qualificado para observar isso é muito importante, né? Porque eu imagino que você também veja muitos mitos, às vezes, né? Chegando no consultório sobre doenças cardiovasculares em geral. Sim. O importante é consultar e com clínico geral ou cardiologista e não ir uma vez e também nunca mais voltar, né? Porque em um ano, muitas coisas mudam, né? Então, num ano você não está hipertenso, não tem colesterol, no outro ano você está, né? Então, são consultas regulares, para que nem a gente faz na ginecologia, né? Então, não faz o check-up ginecológico anualmente, não vai fazer mamografia, né? Ultrassom, Papa Nicolau, quer dizer... A gente tem que ter o cardiologista também para consultas regulares, para identificar os fatores de risco e atuar. A partir de que idade que é recomendada essa consulta? Acima dos 35 anos, é a principal causa de morte. Acima dos 35 anos são as doenças cardiovasculares, homens e mulheres. Então, acima dos 35 anos, o ideal é que você tenha a avaliação. E, nos casos mais cedo até, nos casos em que tem colesterol grave de família, né, ou hipertensos graves na família, quer dizer, a partir dos 20 anos a gente já recomenda que se meça a pressão arterial uma vez por ano, pelo menos, a partir dos 20 anos. E se a gente identifica uma doença familiar, isso começa antes, né, a avaliação rotineira da família toda. E que práticas mais você observa, assim, que as pessoas fazem e que comprovadamente, assim, não funcionam? Acho que é até legal a gente trazer, porque a pessoa está no sofrimento, às vezes, ela descobriu a condição e ela busca de tudo para ajudar, né? Eu acho que uma coisa muito séria que a gente está vivendo, né, é realmente a medicina da internet. Então, todo mundo tem acesso hoje à internet. A internet é uma coisa fantástica para nós, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que pode nos atrapalhar. Então, as fake news aí e as receitas mágicas, né, de que o limão combate a dengue, que o tal alimento baixa o colesterol ou deixa de ser pressão, tomar vinagre no jejum. A gente não tem estudos robustos comprovando o que é eficaz ou não. Então, baseado nisso, pode até ser que funcione alguma coisa, mas a gente não tem comprovação científica. O que precisa é não deixar de fazer o que cientificamente é comprovado, em detrimento dessas informações de internet que podem não fazer efeito nenhum. Às vezes fazer uma coisa assim e não mudar o estilo de vida, né? Daí não tem impacto. Também não, também não. Perfeito. Ok, e você deseja deixar uma mensagem final, então, para quem está assistindo a gente, Lara? Eu acho que a mensagem final é, assim, realmente olhar para a saúde, fazer o check-up regular. É importante pontuar no caso específico das mulheres, e que as mulheres não sabem, é que a doença cardiovascular mata mais a mulher do que o câncer de mama, ovário e útero juntos. Muito maior a incidência de doença cardiovascular do que o câncer. Então, a gente se preocupa com a doença e deve preocupar com a doença, com a saúde ginecológica, né, das mamas, do útero, fazer o check-up ginecológico regular, mas lembrar que não é a principal causa de morte, que é a cardiovascular. Então, ir também ao cardiologista de modo regular é muito importante para que se identifiquem esses fatores de risco, que a gente possa orientar e a mulher atue nela e na família toda dela, prevenindo, então, essa doença que tira tantas vidas a cada ano de homens e mulheres acima dos 35 anos. Acho que essa é a principal dica que eu posso deixar o pessoal conselho. Perfeito. Muito obrigada, Lara. Obrigada pela sua presença e pela nossa conversa hoje. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigada a você também que assistiu a gente. Mais informações sobre a Lara e também sobre doenças cardiovasculares e como preveni-las, você pode encontrar no site da Revista Ampla, em www.revistaampla.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.